Olá pessoal, daqui Age of Plants e neste episódio vamos ter, portanto, aqui os Fios Jardins Suspensos, portanto, uma conta que faz, portanto, conteúdo com plantas e que se baseia muito, portanto, no trabalho deles em musgo e em coquedama e em muitas outras coisas, mas, portanto, nós gostaríamos de conhecer, portanto, aqui a Telma e o Rui, que personificam, portanto, aqui esta marca. E portanto, Telma e Rui, quem é então, portanto, quem são os Fios Jardins Suspensos? Como é que surgiu, portanto, esta vossa marca e falem-nos um bocadinho do vosso percurso. Olá, Fábio. Olá, Fábio. Antes de Ah, mais, obrigada pelo convite aqui para o teu podcast. Vou passar aqui a palavra ao Rui, porque este projeto iniciou com ele e nada melhor do que o Rui para contar aqui a história. Ora bom, então este projeto então iniciou-se em 2013. Começou então na altura com outra pessoa. Foi um projeto que surgiu em 2013, depois materializou-se também em 2014. Com o passar do tempo, depois nós seguimos caminhos distintos, e eu fiquei com esta pasta de fios em suspensos. Na altura era fio com o aberto. Na altura, pronto, eu fiquei sozinho com isto e, entretanto, com o passar do tempo, entrou a Telma. Isto em 2019, e então depois isto deu uma volta muito grande, porque faltava-me, na altura, quando eu estava sozinho, pronto, tinha que trabalhar, pronto, tinha que fazer praticamente tudo, desde a gestão do cliente, a produção, e na altura já tinha empresa aberta também, pronto, toda aquela burocracia que é ter a empresa aberta também, pronto, eu passava muito por causa disso e houve uma altura em que foi um bocado turbulento, digamos assim, mas depois felizmente conheci a Telma e até foi caricato, porque foi na altura da pandemia. Foi na altura Nós da conhecemos pandemia. muito antes. Na altura Sim. da pandemia foi quando entrei 100% ao projeto Fios. Atualmente Fios, porque em 2021 Uhum, sofreu um rebranding. Passou de Fio para Fios Jardins uhum. Suspensos. Sim, porque estávamos os dois, Certo? exatamente. Não, mas foi caricato porque na altura estava cada um no seu trabalho, eu tinha fios, a Talma também tinha iniciado o seu trabalho na sua área, não era, na Certo. altura, e depois com a pandemia foi aquele choque total para toda a gente, fecharam empresas, fechou tudo em casa, e entretanto, nós conseguimos, digamos que juntar as duas Valências. partes, as duas valências, e, como costuma dizer, não há males que vêm por bem, e este mal, por acaso, até veio trazer algo muito bom para nós, porque juntámos as nossas valências e conseguimos com que realmente depois a FIO conseguiram dar um salto exponencial bastante grande e conseguimos otimizar muitos processos. Felizmente, depois conseguimos, curiosamente, trabalhamos mais até na pandemia que fora dela. Foi algo também algo curioso. Entretanto, pronto, o nosso core de fios da dispensa surgiu com o Kokudan, certo? Que é uma técnica milenar japonesa, Uhum. basicamente, que muito sucintamente, basicamente consiste em pendurar as plantas a um nível diferente, não é? E aquilo que as caracteriza é a sua baixa manutenção. Eu penso que o Fábio deve saber mais ou menos o que é um coque-dama, já deve ter visto, se calhar, o que é que eles são. Uhum. E, basicamente, a Sei, sua... mas há muitas pessoas, portanto, que nos estão a ouvir e que não têm assim muita noção, ou seja, eu acho que as pessoas quando ouvem a palavra qualquer dama, veem uma planta e veem uma bolinha de musgo, mas não sabem mais nada para Uhum. além disto. Portanto, eu até queria que vocês explicassem um bocadinho, no fundo, o que é um bocadinho esta arte. Pronto, como eu estava então a dizer, isto é uma técnica milenar e japonesa, ou seja, já tem mais de 1000 anos. Isto era, por curiosidade, era considerada a técnica bonsai dos pobres. Era bonsai dos pobres. Porque era uma técnica que era mais associada a pessoas que não tinham tantas especialidades. E pronto, esta técnica surgiu também Uhum. para combater um bocadinho o aproveitamento do espaço que existe, porque nós basicamente tínhamos espécies em toda a nossa casa e já não tínhamos mais onde pendurar mais espécies, e depois demos para cima e realmente pensámos, ok, realmente tínhamos que pendurar plantas no teto e podemos otimizar então o nosso espaço. Uhum. O facto de elas terem esses coquinhos, como tu lhe chamas, isso são fogados por um musgo específico que chama-se esfagno. Uma das particularidades desse musgo é que permite absorver muita água, logo não temos que regar tantas vezes a nossa planta. E depois tem uma outra grande vantagem, que é, Uhum. ao colocarmos a mão no musgo, sabemos se a planta necessita de ser regada ou não.
ok, aqui é às vezes é um flagelo saber quando é que temos que regar essas plantas ou não, ou regamos demais, ou regamos de menos, e assim é um ótimo indicador para isso. Uma outra vantagem também dos coquedamas é que estimula a nossa criatividade. Nós podemos fazer diferentes composições com os nossos coquedamas. Podemos fazer com plantas mais verticais, com plantas mais pendentes, jogar com as suas alturas, com as suas texturas, com as suas formas. Portanto, tem um conjunto de vantagens e de valências que o vaso comum não tem e que nós aproveitamos isso também de certa forma. Ok. E só para perceber, portanto, um bocadinho o vosso percurso, vocês eram pessoas que já gostavam de plantas e que depois foram parar ao Qualquer Dama, ou vocês de repente foram parar ao Qualquer Dama e gostaram da arte e depois é que, pronto, é uma arte obviamente que é com plantas e portanto começaram a gostar de plantas por causa da arte? Bom, no meu caso, depois a Telma pode falar no caso dela, no meu caso, a minha formação académica é em arquitetura paisagista, que tirei, arquitetura Ok. paisagista, que tirei na Universidade de Trás-os-Montes, e o meu gosto por plantas já vem de longa data, digamos assim. No caso da Telma, ela apareceu um pouco mais tarde e quase que Portanto, eu nasci já num jardim, basicamente. Eu sou natural da Ilha da Madeira, portanto, plantas, flores, árvores, natureza, é tudo o que me rodeou toda a minha vida. Portanto, foi muito Claro. fácil enverdar por este caminho e pronto, apesar de eu vir de uma área completamente diferente, enverdar por este caminho foi super fácil, porque já havia o gosto pelas plantas. E portanto, vocês, e como é que vocês descobriram então a Coquedama? Foi uma coisa que vos foi parar à mão porque. sim, ou seja, foi uma técnica que já existia, ou seja, nós não criámos, digamos que a técnica Kokudama já existe há imensos anos. Mas ao longo dos anos foste aprimorando a Exatamente, ou seja, o técnica. que nós fizemos foi pegar nas plantas aqui da nossa flora, ok? E aplicá-las nessa técnica. Portanto, houve um conjunto de experiências, algumas correram bem, outras correram mal, e nas que correram bem, nós pegámos daquilo e depois replicámos então essa técnica, mas essa técnica já existe há imensos anos. Uhum. Aliás, até existem diferentes técnicas de coquedama. A que nós fazemos, ou seja, já está otimizada já durante os 10 anos, 10, 11 anos que nós já existimos, ou seja, já otimizamos, digamos que a técnica. Uma outra coisa que também seria importante levar nos coquedamas é que nós tentamos tentar ser o mais sustentáveis possíveis na produção dos nossos coquedamas, quer nos materiais, quer na sua produção. Isso nós fazemos questão também de ter em conta nisso, nos materiais que utilizamos, por exemplo, na reutilização dos materiais também. Por exemplo, o fio que nós utilizamos à volta dos nossos coquedamas é um fio que é tipo dead stock, ou seja, é uma parceria que nós temos com um armazém de desperdício desses fios. Aqui na indústria, aqui na zona minhota, há muita indústria do calçado e do têxtil e, portanto, há muito desperdício disso. E nós reaproveitamos esse fio, tornamos a reintroduzir no mercado esse fio, ou seja, pensando um pouquinho também na economia circular, e reintroduzimos isso, ou seja, reaproveitamos tudo o material que nós utilizamos, tentamos reaproveitar e reintroduzir novamente nos nossos produtos, quer seja nos quadros vivos, quer seja no quadro. Ok. E, portanto, digam-me, portanto, se todas as plantas, portanto, as plantas assim mais ornamentais que nós temos a nível de interior, e se calhar até de exterior, mas quais é que são assim todas assim as plantas que nós conhecemos e que nós utilizamos podem ser usadas em qualquer dama? Sim, sim, é assim, praticamente o que nós costumamos dizer nos nossos workshops também é que o coquedaime em si não vai alterar a composição ou as necessidades que uma planta tem. Ou seja, uma planta que é de exterior tem que ficar no exterior na mesma, uma planta que é de interior tem que ficar no interior. Portanto, as condições ou as exigências que as plantas têm, elas mantêm. A técnica Kokedama permite apenas que não tenhamos que regar tantas vezes a nossa planta, ok? Logo estamos a pensar também no nosso planeta, estamos a poupar no recurso hídrico, na água, que é tão importante, não é? Sabemos quando é que temos que regar a nossa planta, que também é aquele flagelo, nunca sabemos bem ao certo quando é que temos que regar ou não, e pronto, depois isto também desperta um bocado a nossa criatividade de poder pendurá-las a diferentes níveis, com diferentes tamanhos, com diferentes formas, ou seja, podemos criar aqui todo um conjunto de diferenças, características do Kokedama. Mas a planta em si, as suas características mantêm-se. O facto de estar em Kokedama não vai alterar as suas características. Por exemplo, uma oliveira que obviamente é uma planta que tem que ficar no exterior, não pode ficar no interior porque fica na técnica Kokedama.
Ou seja, as características da planta Claro. mantêm-se. E acaba por ser aqui um vaso também sustentável, digamos, não é? E Exatamente. sim, um vaso criativo. Sim, sim, e acaba por ser também esteticamente bastante diferente, portanto Uhum. não é plástico, não é de barro, que também acaba por ser muito pesado, ah, para além pesado mesmo, muito pesado mesmo, Exatamente. e eu acho também às vezes um bocadinho pesado visualmente, eu não sou um grande amante de vasos pelo menos de barro dentro de casa, e portanto o qualquer dama dá assim um ar um bocadinho mais natural e um bocadinho até mais leve, portanto, às plantas que nós temos, principalmente dentro de casa. Quais é que são assim assim as espécies de plantas ou as plantas que vocês assim gostam mais de usar? Ou seja, que vocês têm melhores Ora resultados? bem, por experiência ao longo destes anos, as plantas que nós usamos e que até é mais fáceis para as pessoas cuidarem, são os epipremos, as tais jiboias, como são conhecidas, os cornos de ave ou os corticeros, os lírios da paz. Vou dar aqui os nomes comuns, se calhar é mais fácil. Sim, 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 claro. Squindapsus, filodendros, semioculcas, sansevieras, espadas são flores. Penso que não me está a escapar Sim, assim nada especial, ou seja, nós trabalhamos maioritariamente com plantas de interior, porque certo? as exigências são mais para plantas de interior. Voltando um bocado atrás ao que estávamos a falar, ou seja, infelizmente o metro quadrado está incrivelmente caro, não é? E todo o metro quadrado que nós precisamos encontrar e, e- e- É e aproveitar. reaproveitar em casa seria ótimo. E, portanto, maioritariamente nós trabalhamos com espécies de interior, para que sejamos mais familiarizados Uhum. com elas, das suas condições, das suas pragas, por aí fora. Mas muitas vezes somos desafiados com espécies diferentes, com espécies mais Sim, exóticas, só que pronto, temos que ter um pouco de cuidado e alertamos sempre o nosso cliente, até porque com o nosso produto é sempre acompanhado de uma ficha informativa em que venha o nome da espécie e toda a informação necessária para que se cuide bem da sua planta. Porque há espécies, por exemplo, há espécies exóticas, há espécies tropicais que não se adaptam muito bem ao nosso ambiente, não é? sim. Uma espécie tropical, né, quando vem uma geada, provavelmente tem que ter muito Os cuidado, porque cuidados senão. até no verão não são os mesmos até no inverno ou na primavera, etc. Exatamente. Varia. Mas E depois isso. varia de lar para lar, não é? Cada casa tem as Exatamente. suas condições. Exatamente. Uhum. Exatamente. Estamos a esquecer aqui uma espécie que nós trabalhamos muito e adoramos os dois, que é a monstera Ok. deliciosa. Pois é, também. Que é uma espécie muito requisitada, Sim, fácil de manutenção, também super fácil de manutenção. E pronto, tem uma espécie e também que. visualmente bonita também. Sim, mas nós somos suspeitos porque nós achamos que tudo que seja planta Uhum. é bonito, não acho não há nenhuma espécie que nós consideramos E feia. quais é que são, assim, as espécies que vocês, tiveram, assim, se calhar uma experiência menos boa? Ou seja, vocês usaram e Uhum, aquilo não estou a dizer que a planta tivesse morrido, mas, não se desenvolveu tão bem ou não gostou tanto de estar em uhum. musgo, porque nós também É sabemos, sim. pronto, o Aham. musgo eu já tive plantas em musgo e aquilo não correu Uhum. assim, todas as plantas adoraram estar em musgo. Tive plantas que no inverno Já, apodreceram, porque o musgo Aham. no inverno demora algum tempo a secar, às vezes há plantas que não gostam Exatamente. realmente de estar, portanto, não era em qual Muito exato. sufocadas. Exatamente, exatamente, exatamente. Ou seja, inicialmente, eu lembro de uns inícios que havia, que é uma espécie que é a avenca, que é uma espécie muito, muito melindrosa, que gosta de espaços mais mais úmidos úmidos. e mais ribeirinhos. E essa acho que foi a única que temos um pouco mais de dificuldade. Depois, é assim, tem que ver muito com a espécie de planta que estamos a trabalhar e com o tipo de planta que estamos a trabalhar. Por exemplo, as suculentas são espécies que têm, ou seja, tem muito a ver com o substrato também. Claro. As suculentas preferem um substrato mais arenoso, não querem um substrato tão pesado. Há espécies que preferem um substrato um pouco mais leve, com mais perlite, por exemplo, para que tenha mais espaço para as raízes crescerem. Depois temos as orquídeas, por exemplo, que só querem casca de pinheiro e musgo e tem que ter cuidado com as suas raízes aéreas, porque é aí que elas fazem a fotossíntese. É assim, cada planta é uma planta e varia muito com o seu substrato, com que ela se utiliza também. A sua exposição solar também é fundamental, não é? Não vamos colocar uma espécie que não tolera sol direto ou junto a uma janela para ela queimar, por exemplo. Temos também cuidado com o seu arejamento. O arejamento é super importante e fundamental numa planta, não é? Nós podemos estar a regá-la bem, podemos estar a dar o substrato e tudo mais, mas se elas não tiverem o arejamento para respirar, quase que nós, digamos assim, digamos que é a morte do artista. Sim, mas em suma, nós não sentimos que haja assim alguma planta que ressinta por estar na técnica de coquedama.
As avincas realmente é uma espécie que é muito difícil trabalhar, mas Sim, 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 derivado sim, das sim, suas sim, sim. características. Sim, isto foi nos inícios, atenção, Sim. naquele período de teste que nós tínhamos, mas nos últimos tempos, e pronto, como estávamos a falar, depende muito das condições da planta. Se nós respeitarmos as características das plantas e aquilo que elas pedem, a priori, a técnica de colama em si só vai facilitar, digamos, o seu crescimento. Ok. E digam-me, portanto, portanto, vocês estavam a dizer que normalmente dão uma ficha técnica, portanto, aos vossos clientes. Eu gostava de saber um bocadinho o que é que vocês então dizem nessa ficha técnica. Ou seja, eu quero saber e as pessoas que nos estão a ouvir querem saber que cuidados então têm então de existir para as plantas sobreviverem então em qualquer dama. Eu acho que há muitas pessoas também que se perguntam se isto é uma coisa assim um bocadinho de curta, média duração ou é realmente suposto a planta poder viver toda a sua vida, portanto em qualquer dama, e que cuidados é que são necessários para que realmente a coisa corra bem. Queres falar tu ou falo eu? Pronto, falo Podes eu. falar um pouquinho tu Pronto. também. Ora bem, Fábio, relativamente ao folheto informativo que segue sempre com os cogramas, indica qual é que é o nome da planta, eh, quais são os principais cuidados, nomeadamente se é uma planta que fica no interior ou no exterior, e se é uma planta que gosta, qual é o tipo de exposição solar que gosta, se gosta mais de sombra parcial ou se gosta de sol pleno. Depois também tem a informação de Uhum. como regar. Ou seja, para regar um coquedama, o Rui já te falou um pouquinho que basta tocar no musgo e sabemos se há necessidade ou não de rega. Se o musgo estiver úmido, não há necessidade de regar. Se ele estiver seco, é um indicador que a planta tem que ser regada. E então lá tem um desenho em que explica coquedama, em que retiramos do sítio, colocamos no recipiente com água, pode ser um alguidar, uma bacia, o que for mais prático, com uma altura considerável de água, deixamos o coquedama lá durante, pronto, dependendo também aqui do tamanho do coquedama, porque nós temos coquedamas desde o tamanho mini ao tamanho XXL, depende do tamanho do coquedama, nós indicamos um período de tempo que é aproximadamente para, pronto, digamos, para as plantas em geral, 15 minutinhos. Deixamos ficar pelos 15 minutinhos, Uhum. vai ficar submerso, vai, portanto, absorver a quantidade de água necessária, nem mais nem menos. Depois é só retirar, deixar escorrer um pouquinho ou passar logo um paninho por baixo e voltar a suspender no sítio. Portanto, é tão fácil quanto isto em questões de rega. Manutenção, sim. No que diz respeito à sua durabilidade, nós muitas vezes, em tom de brincadeira, costumamos dizer que a sua Coca-Cola dura o tempo que você quer que ela dure. Porque, muito basicamente, o que nós criamos ali é uma espécie de vaso sustentável, em que utilizamos um substrato que já está super enriquecido, já com bastantes nutrientes, e, portanto, ou seja, basicamente aquilo é um vaso, ou seja, é como se fosse um vaso sustentável. Portanto, se a pessoa cuidar da planta com as informações que nós lhe vamos dar, ok? E depois, de volta e meia, consideramos uma adubação, dependendo também da planta, tudo que for, toda a planta que tenha flor, toda a planta que tenha fruto, obviamente, é mais exigente a nível de nutrientes e aconselhamos, se calhar, uma adubação depois, dependendo da planta, de 2 a 2 meses, 3 meses, meio ano. Era a próxima pergunta que eu vos ia fazer, é como é que ou seja, a fertilização é normal, ou seja, as pessoas podem pôr o fertilizante na água como na diluição que costumam fazer e mergulham lá o coquedama na mesma? Sim, as pessoas podem e devem fazer a fertilização, mas ou seja, é aconselhada por nós, não é? Não devem fertilizar sempre a planta, é só periodicamente. E depois Hum. temos um grande cuidado também pela experiência que já temos. Normalmente a adubação são quantidades muito mínimas, geralmente é 2 mililitros, 3 mililitros, por 1 litro, por 3 litros, depende. E como a quantidade é muito pequena, às vezes as pessoas têm tendência a colocar um pouco, e às vezes o que acontece é contraproducente, ou seja, as pessoas adubam demais as suas plantas e acabam por matá-las. E nós dizemos para respeitar criteriosamente as medidas, ok? Claro, claro, claro. A minha questão era mais ou seja, se como aquilo está em musgo, eu não sei se o musgo depois se não se ressente por estar a receber Hum, aquele fertilizante. Sim, pela experiência que nós temos, e já não. andamos nisto aqui há aproximadamente 10 anos, não temos esse feedback por parte das pessoas. O que nós às vezes Hum. vamos fazer é que, com o crescimento da planta, e às vezes tivemos plantas com 5, 6, 7 anos, com o crescimento da planta, as pessoas pedem para que o bolo fique um pouco maior, para que ela possa continuar a crescer. E nós aí fazemos uma espécie de uma renovação, colocamos novamente musgo, colocamos um pouco mais de terra, digamos que aumentamos o vaso, digamos assim, entre aspas, para que as pessoas depois possam continuar a ter a sua planta. Até porque muitas delas depois ganham uma relação muito afetiva com ela, porque assistem ao seu crescimento e por aí fora.
e também Claro. temos esse tipo de serviços, que é a renovação dos coques-d'água. Mas não, em relação a essa pergunta, não temos tido esse Não, tipo é que de... nós próprios fazemos sempre a fertilização, principalmente nesta altura, entre a primavera e o verão, Uhum. para as nossas plantas em coquedama e funciona lindamente. Nós temos coquedamas com 7 e 8 anos, portanto, isso significa que funciona na perfeição e a fertilização recomenda-se, sim, porque lá está, tem aquele substrato que precisa depois de ser nutrido ao longo dos anos, porque Uhum. na verdade as espécies duram. Nós quando fazemos o coquedama não é para ser aquele coquedama de curto prazo, mas sim algo que perdure. Ok. E que, portanto, Uhum. e nós, portanto, ultimamente nós vemos o Cocadama nos últimos anos tornou-se assim um bocadinho uma moda portanto, nós vemos Moda, Sim, muita sim. gente a fazer Cocadama. Ahm, ou seja, aquilo que eu vos quero perguntar é quais é que são os principais erros que vocês veem as pessoas cometer, tanto nesta arte? Os Bem, principais isto é um bocadinho erros. difícil de falar, porque aqui a técnica de coquedama está associada ao conceito do wabi-sabi, não é? Que é aceitar o Ok. perfeito como belo. E como está associada a este conceito, qualquer técnica não está errada nem certa. Como o Rui já disse no início, ele aprimorou durante não 10 nem 11, mas já tem mais anos esta técnica. Tu basicamente foste o embaixador que trouxe os coquedamas para Portugal Sim, a fiz, sim, há sim, sim, muitos sim, anos sim. atrás, porque ninguém sabia o que era um coquedama em Portugal nessa altura. Hoje em dia, felizmente, já há muitos coquedamas e isso é fantástico. E vemos até novos métodos. Nós já vimos com fibra de coco, por exemplo, ou com madeira. Ou seja, nós não conseguimos dizer se está certo ou errado, porque lá está, é uma técnica que deriva da técnica de coquedama. Portanto, Sim, ou acho que é seja, muito difícil avaliar por esse lado os independentemente erros. da técnica, o que é necessário é que a planta sobreviva, Uhum. ok? É que a planta não sofra, que ela sobreviva. Uhum. Ou seja, ao trabalharmos o torrão da planta, que tenhamos sempre cuidado a trabalhar o torrão da planta, não o esmagarmos, colocarmos um bom substrato, ou substrato ideal, não é? E depois, independentemente da técnica que utilizamos, ou seja, a planta tem que sair sempre valorizada, ou seja, a planta não pode sofrer e tem que se cuidar bem da planta. Isso é que é fundamental. Ora, em relação à técnica, em relação aos materiais, por exemplo, nós utilizamos um Murus Fagnum, nós utilizamos um tipo de substrato diferente, nós utilizamos uns fios à volta para suspender, que é de um material diferente. Agora, esse tipo de material pode variar, a própria técnica em si pode variar, a forma como nós colocamos. Eu aqui depois desafio também o Fábio a fazer um workshop dos nossos para perceber então melhor o que nós estamos aqui a falar. Mas, independentemente da técnica, o que é fundamental é que a planta esteja boa, digamos assim, e que sobreviva e que tenha as Que condições respeitem as ideais. Uhum. condições, Exatamente, exatamente. basicamente é isso. Exatamente. Que não, pronto, já vimos técnicas, por exemplo, que são muito agressivas com o torrão da planta, que isso não é nada positivo. Depois há determinados materiais que podem não ser tão benéficos para a planta e que podem, de certa forma, também sufocá-la. Portanto, é assim, não podemos falar muito das outras técnicas porque também não somos grandes conhecedores das outras técnicas. Nós temos a nossa, sabemos que funciona, Uhum. está aprimorada e otimizada já ao longo deste tempo e nunca nos deixou ficar mal, entre aspas. Uhum. E que já agora, pegando portanto, naquilo que vocês estavam a dizer, que tipo de workshops é que vocês assim mais gostam de fazer? Nós gostamos de fazer praticamente todo tipo de workshop. Neste caso, o workshop em si, ou seja, nós tentamos vender isto quase como uma experiência sensorial. Sim, mas o workshop principal, peço desculpa, Sim, Rui, sim, sim. é o da técnica de coquedama. Para Sim, já sim. é o que nós fazemos com mais Sim. frequência. Ok. Muito em breve teremos os novos workshops, em que serão com musgo preservado, que já vamos falar mais à frente, com Uhum. certeza. Mas atualmente são os workshops da técnica de coquedama Exatamente, que nós exatamente. fazemos. Para já são os que nós fazemos e tentamos com que eles sejam, ou seja, a tal experiência sensorial, a tal experiência terapêutica, em que nós pedimos às pessoas para deixarem os problemas lá fora, esquecerem as preocupações e concentrarem-se só naquele momento. Ok, Telma e Rui, portanto, musgo. Vocês, portanto, fazem os coquedamas, utilizam o musgo, mas vocês também fazem outros trabalhos com musgo. Vocês fazem esses outros trabalhos. O musgo é sempre, primeira pergunta, eu vou fazer várias mini perguntas dentro desta pergunta. Se o musgo é sempre vivo ou é musgo também preservado? Portanto, e quais é que são assim os tipos de trabalhos que vocês fazem para as pessoas também Ora perceberem? bem, relativamente à primeira questão sobre o musgo, nós trabalhamos com dois tipos de musgo. O musgo que é verdadeiro, o tal esfagno,
que é um musgo criado. Musgo vivo, não É é? o musgo vivo, sim, é um musgo criado em cativeiro, que nós encomendamos. Uhum. O musgo é algo que nós não podemos retirar da natureza só por retirar. Curiosidade importante, sim, essa é Sim. importante. Portanto, e o outro musgo, que é um musgo preservado. Portanto, é um musgo que não somos nós que fazemos a preservação, nós já compramos aos nossos fornecedores dessa forma, em que é um musgo que vem desidratado e preservado. E, portanto, essas características do musgo permitem-nos trabalhar e transformar certas peças de natureza e levar para sítios ou espaços interiores em que não tenham condições necessárias ou as condições mais indicadas, digamos, para ter plantas naturais, como por exemplo a luz natural, o arejamento, ou porque não tem tempo para as regas, por exemplo. Ou seja, isto é um musgo que não precisa de qualquer tipo de manutenção. Portanto, são dois tipos de musgo completamente diferentes. Um que precisa de rega, com frequência, e o outro que não quer qualquer tipo de manutenção. E vocês fazem que tipos de trabalhos então é que vocês usam com um musgo e com o outro musgo? Ora bem, isto é muito engraçado porque nós fazemos exatamente os mesmos trabalhos, porque é o seguinte, com o musgo verdadeiro fazemos coquedamas e fazemos também quadros vivos, que são, portanto, é a técnica de coquedama, mas numa moldura de madeira, em que temos a planta viva e a técnica de coquedama e fica a planta na moldura. O coquedama é a bola suspensa. E em relação ao musgo preservado, fazemos os tais quadros vivos, em que usamos musgo, vários tipos de musgos preservados e também plantas preservadas. E para além dos quadros, ou das molduras ou painéis, fazemos também coquedamas preservados, em que leva também o musgo e a planta preservada. Ao fim e ao cabo, são os produtos iguais, mas com Sim. fundamento. Ou seja, ao fim e ao cabo, Ou seja, um tem manutenção, o outro não. É essa a diferença. exatamente, ou seja, tem muito que ver com a exigência que o cliente às vezes, nos propõe, e lá está. A nossa empresa também cresceu mediante muito ouvindo esse feedback dos nossos clientes. E a verdade é que há pessoas que às vezes pronto, gostam de ver a sua planta a crescer e têm este cuidado, têm esta paciência, têm esta sensibilidade para tratar da sua planta, do seu coquedame, mas há pessoas que, pronto, que igualmente também pronto, gostam de ser, pensam na sustentabilidade e gostam de ser naturais, mas não têm tanto tempo nem tanta sensibilidade. E nesse caso, nós temos estas duas opções, em que uma tem uma manutenção e a outra não tem manutenção nenhuma. E depois há pessoas que, por exemplo, querem ter estes coquedamas, querem ter estes quadros, mas pronto, não têm condições para o ter, ou porque não têm a luz necessária, ou não têm o regimento necessário. E pronto, e daí surgiu dessa necessidade, surgiu então esta nossa opção, Certo. com os musgos preservados, com plantas preservadas, em que a planta, ou seja, é uma planta, é natural, só que é preservado, não é? Com os tais corantes naturais. Naturais. E, pronto, e para delírio de muitos, ela não tem qualquer tipo de manutenção. Nós temos feito muitos trabalhos em ambiente mais empresarial, em Sim. ambiente mais laboral, Em eventos em também, eventos, por exemplo. exatamente, em que pronto, já é subejamente conhecido as vantagens que as plantas têm na nossa vida, não é? Desde a melhoria da qualidade do ar, o risco de diminuir o nosso risco de doenças, o estímulo à nossa criatividade. Pronto, é subejamente conhecido as vantagens das plantas terem a nossa casa e, felizmente e atualmente, o mundo empresarial começa a perceber também essas vantagens e começa a perceber que realmente o facto de terem paredes verdes, jardins verticais, Sem ser artificial, porque sim, sim, é sem essa ser a grande artificial. vantagem. Exatamente, sim, exatamente, toda a razão, sem ser artificial. E começam a perceber que realmente tem essas vantagens para os seus colaboradores. E felizmente nós temos feito bastantes trabalhos até para nesse Nesse âmbito. segmento. Uhum. E pronto, e esperamos que continue assim e esperamos que essa tendência, nós costumamos dizer também que mais do que uma tendência é uma necessidade, que essa necessidade continue a crescer, porque realmente é fundamental que haja um bocado essa mudança de paradigmas, essa mudança de mentalidade, de que realmente as plantas é só para embelezar e para enfeitar, não, é E algo. como nós costumamos dizer, nós transformamos a natureza, não é? É a nossa natureza em forma de arte. É isso. Exatamente. Digam-me então, portanto, assim, o top 3 assim, dos conteúdos que vocês mais gostam de criar, ou seja, workshops, os coquedamas, os quadros vivos, Acabaste de portanto, responder tudo exatamente à nossa questão. É isso. É isto mesmo. Na verdade, foi quase pela mesma sequência. São os workshops, os quadros vivos, com o musgo preservado e aqui também os coquedamas. Basicamente, é mais. Para já são o nosso top 3, mas nós temos aqui algumas ideias de conteúdos novos para sair. Nós gostamos muito quando a cliente nos desafia, por exemplo, para criar algo assim fora da caixa, por exemplo, em que eles têm
digamos, eles têm o seu logótipo, não é? Depois querem criar algo pronto, semelhante, mas diferente ao mesmo tempo, não é? E nós gostamos muito desses desafios, nós em que quase desconstruímos a marca deles, vamos ver qual é o seu conceito, as suas formas, quais são os seus ideais, e depois, mediante essa informação, essa amálgama de informação, nós remisturamos aquilo tudo, adicionamos uma pitada da nossa criatividade e, pronto, e mostramos ao cliente, e às vezes, pá, surgem trabalhos muito originais, Interessantes. em que, pronto, o cliente, no fundo, é o cliente que tem que gostar, não é? Nós somos sempre suspeitos para falar, mas normalmente o cliente gosta, e gostamos desse tipo de desafios porque é, pronto, é algo diferente, é algo que nos caracteriza, é algo que nos define e que nos distingue também, a Sim, verdade é essa. a criatividade acho que é algo que nos define. Sim, isso é esse, E qual é que foi, portanto, até hoje, portanto, assim, o vosso maior desafio enquanto marca? bom, então eu posso falar. A minha pergunta vai um bocadinho no sentido de ou determinadas plantas não correram bem, ou mesmo a nível laboral, portanto, que vocês tivessem tido algum desafio, portanto, quando o boom das plantas se calhar começou em declínio depois da pandemia e vocês tiveram que se reinventar. Qual foi na vossa marca? Uhum. Portanto, o que eu quero saber é, portanto, tanto na escala pequenina na planta como numa escala maior, portanto, empresarial, qual é que foi assim o vosso maior desafio até hoje? Ora bem, podemos falar aqui, se calhar, o primeiro desafio que nós tivemos foi arranjar um espaço físico aqui na cidade do Porto, onde pudéssemos trabalhar e conseguíssemos ter As condições. todas as condições reunidas para Uhum. realizar todos estes trabalhos que fazemos. Mas um dos grandes desafios que nós tivemos foi um outdoor que nós fizemos há um ano atrás, em Belém, em Lisboa, para a Pedras, Uhum. a marca Água Atenção. das Pedras. Prova das Pedras. Exatamente, e esse outdoor reunia 500 plantas vivas à volta disso. Em que durante um mês nós tivemos que a fazer esse outdoor, esteve exposto durante um mês e nós tivemos que manter as plantas vivas durante esse mês. E esse mês foi um mês atípico, foi extremamente quente. E então tivemos que nos adaptar e arranjar aqui soluções para que as plantas sobrevivessem durante essa exposição durante um mês, porque depois as plantas tinham um outro fim, que eram para ser colocadas no parque Colocadas no Parque das Pedras. das Pedras, lá em cima em Pedras Salgadas, no hotel deles. E assim o conseguimos, mas foi um enorme desafio, porque Sim. foi muito preocupante e estressante para nós o calor imenso que estava. Sim, E e foi o primeiro outdoor totalmente natural feito em toda a Europa. Só tinha materiais naturais, madeiras, as plantas, ou E seja, materiais sustentáveis também. todos os materiais utilizados no outdoor eram naturais. E foi o primeiro outdoor natural. Eu penso como foi como qualquer primeira coisa que se faz, pronto, há sempre problemas e situações que surgem que nós não estamos bem à espera e Claro. depois havia certas condicionantes também no que diz respeito à manutenção, ou seja, tinha que ser uma manutenção manual e como a Thelma estava a dizer, foi um mês um pouco atípico porque foi um mês extremamente de calor e Se aquele devia ter que ser regado. praticamente, ou seja, tivemos que escolher aspectos bastante resistentes, na altura foram azeiras, já bem consolidadas também, e na altura, pronto, o propósito daquele outdoor era alertar um pouquinho também para a poluição que aquela rua tinha e que, pronto, as plantas conseguem absorver uma grande quantidade de carbono e na altura, agora esqueci-me agora dos Uhum. cálculos, mas havia aquelas 500 plantas que conseguiam absorver uma quantidade Sim, porque nós X fizemos os carbono. cálculos disso na altura, mas agora honestamente também não me recordo quais Sim, eram. mas o intuito era esse, era alertar também para a quantidade Uhum. de poluição excessiva que existia naquela zona, porque é uma zona, aquela era a zona de Belém, aquilo Uhum. é imenso tráfico, A há zona imenso, ferroviária também. exatamente, e ou seja, naquele mês, ou seja, tentar reduzir um pouco E levar essa também pegada carbónica. natureza para estes centros urbanos e onde Sim, há Uhum. imensa poluição que, pronto, sim, sim. é extremamente difícil. Sim, realmente, esse foi um dos nossos maiores desafios, mas a verdade é que nós estamos constantemente a ser desafiados. Mas é isso também que nos faz chegar um pouco mais longe e almejar um pouco mais também, porque é isso que nos vai também, é isso que nos faz crescer, é isso que nos faz criar soluções para depois aplicá-las um pouco mais tarde. Portanto, nós gostamos desses desafios, gostamos de ser desafiados, porque sabemos que isso, a médio e longo prazo, é isso que nos vai fazer crescer e nos vai diferenciar também. Claro.
Portanto, última pergunta. Qual é que é assim a vossa wishlist de plantas para trabalharem então no futuro? Ou seja, plantas que vocês gostavam de trabalhar, independentemente seja de qualquer dama ou de outra forma qualquer, porque vocês não fazem só isso, que gostassem de trabalhar e que ainda não trabalharam, seja pelo preço da planta, seja pela disponibilidade da planta. Qual é que é, portanto, assim, a vossa É wishlist? assim, a nossa wishlist, ou seja, mais do que as nossas plantas favoritas, não é? Nós temos um conjunto de plantas, claramente, que nos agrada, mas mais do que temos um wishlist de plantas, ou seja, nós temos caminhos que gostamos e queremos que a empresa vá por aí. E neste caso agora até vou deixar a Telma falar um pouquinho, porque tem a ver com o design biofilm, que é algo que nos caracteriza agora muito recentemente e algo que está muito na moda, como falaste, mas mais com a moda é uma necessidade. E este design biofílico é algo que cada vez mais queremos pronto, que seja o futuro também da nossa empresa. Ou seja, este wishlist passa um bocadinho também por aqui. Ou Sim, seja, não só sim, das sim. plantas, mas também do design biofílico. Mas respondendo aqui diretamente à questão do Fábio, nós não temos propriamente uma wishlist, nós queríamos muito, muito, muito trabalhar com aquela planta. Na verdade, não. Nós queremos muito, muito trabalhar com todas as plantas, na verdade. É muito difícil ter aqui uma wishlist. O que nós queremos mais, se calhar, é criar aqui uma linha maior e de grande variedade de coquedamas preservados e com plantas preservadas também para as pessoas, que cada vez há mais pessoas a nos dizer: mas eu não tenho tempo para cuidar, mas eu não tenho condições necessárias para ter plantas naturais em casa, ou num escritório, ou num WC, ou num espaço comercial, por exemplo. E então fugir aqui um bocado às tendências do artificial e irmos para o preservado, porque também é natural. Exatamente. E, portanto, se calhar a nossa wishlist vai partir mais por aí, para ir para algo mais de uma linha de plantas preservadas e pronto, e há muita coisa super interessante. Pronto, mas só para responder a uma planta que nós gostássemos mesmo de ter em coquedama, seria se calhar a Monstera variegata. Pá, pronto, pela Telminha sim, pela Telminha Seria a Monstera essa. variegata. Eu tenho um pouco de dificuldade porque há muitas espécies que eu realmente gosto e adoro, não só pelo seu comportamento, mas também pela sua forma, pelas suas texturas, pelo seu fruto também, pelo seu sabor. Epá, isso é quase para decidir escolher entre um filho e outro. Mas pá, gosto muito de espécies exóticas também, essas espécies assim um bocadinho fora do comum. Mas sim, acho que a Monstera reúne, pelo menos na nossa casa nós temos não quero estar a dizer, mas para umas 5 ou 6 à vontade, fora do escritório. Tá? Ok, vamos então fazer, portanto, o nosso Plant Tinder, ou seja, eu vou-vos dar nomes de plantas e vocês vão dizer sim ou não, caso seja uma planta que vocês gostem ou não. Podem dar, portanto, assim uma justificação simples, assim uma coisa rápida, só para justificar o vosso sim ou não, mas a ideia é, portanto, ser uma coisa assim um bocadinho mais rápida, só para nós percebermos mais ou menos assim o vosso gosto de plantas, tendo em conta que é uma coisa que realmente vocês gostam. Então, Alocasia Black Velvet. Sim, sem dúvida. Nós gostamos de todas as alocásias. É? Só que a velocidade, Gostam? sim, muito. Também já fizemos muitas em coquedamas, a verdade é. Mas não, E corre bem. corre bem. Ok. Já houve uma outra que não correu tão bem, mas por norma correm bem, sim, sem dúvida. Pois, mas também há uma ou outra que também de outra forma também não corre bem, portanto não é só Certo. pelo coquetel, é por A verdade, que decide falecer. O Amidrium Medium Silver. Ora bem, é uma planta exótica, mas não é aquela planta que me move, honestamente. Não mexe assim muito comigo. Não desgosto, atenção, mas não. Sim. por acaso, não Claro. costumamos Ok. trabalhar muito com essa, Não, acho eu. não. Não é assim uma planta muito comum. E não é assim uma Pois não. coisa que as pessoas também adorem, porque é que não tem um tipo de crescimento assim muito fácil. Não é assim muito rápido a crescer, quando cresce deixa de ter às vezes o prateado, portanto não é assim uma coisa que as pessoas também, acho que não caiu assim muito bem, portanto, assim na comunidade. A Alocasia Friedek. Sem dúvida que sim. Folhas Quem verdes, gosta de isso, Alocásias. um aspecto assim aveludado, aquele aspecto luxuoso, sem dúvida que sim. E se for variegado. Também.
Também. Ok, vocês são da equipa que gosta de plantas variegadas. Nós gostamos, sim, de todas, na verdade. São um pouco mais complicadas de cuidar, por exemplo, no caso das monsteras, além de serem raras de serem encontradas, são bastante caras, mas atribuem assim um toque diferente, exatamente. O Anthurium vitarifolium. Sim, sem dúvida. E é uma planta que em Coquedama funciona lindamente dependente. Sem dúvida. Exato. Eu acho que os Anthuriums pendentes devem ser das plantas que melhor, esteticamente devem correr melhor. Sim. Portanto, em qualquer dama, não sei se depois a nível funcional eles vão adorar esse ciclo do seca, molha, porque eles gostam de estar quase sempre úmidos. Mas pronto, vocês depois daqui a um tempo vão nos dizer se realmente esses Anthuriums que se estão a tornar mais baratos e que se estão a tornar mais vistos, se depois em qualquer dama a coisa funciona bem, que eu tenho alguma curiosidade em saber se esses Anthuriums funcionam bem. Fica aqui o desafio. Begónia pavonina. Ora bem, esta é aquela plantinha que eu associo à planta da minha avó, que a minha avó tinha imensos vasos cheios. Por acaso a minha mãe também tinha bastante destas begónias, sim. É aquela folha com cor invulgar também, mas sim, gostamos de begónias no geral. Ok. Oia Matilde. Sim. As oias. Também gostamos de todas, né? Na verdade. Praticamente todas. Gostam de oia. Gostamos, sim. E esta também, Sim, em Coquedama, fica muito bem também. Era isso que eu ia dizer. As oias deve ser uma coisa que não são as mais fáceis, aquelas que não são muito horríveis de ter. Portanto, são plantas que, como também são pendentes, portanto, devem também funcionar bastante bem em qualquer dama. O Philodendron Birkin. Sim. Também este, sim. Já fizemos vários em Coquedama e funciona muito bem, sim. Cresce lindamente. Portanto, tem aquelas folhas super giras, super bonitas, muito resistente e cresce imenso. Folhas variegadas, verde escuro, brancos. Nós gostamos dessas tonalidades. Pelo menos nesta espécie funciona muito bem e as folhas são muito atraentes e é uma espécie que funciona lindamente. Aquela mais sim, se resiste nos cabeleireiros, que nós temos um cabeleireiro que tem isto em Coquedama numa pirâmide, com as estruturas que nós fazemos e que o Rui paga sim. manuais, portanto é uma espécie que sem dúvida para ter em Coquedama também. Sim, ter Coquedamas num cabeleireiro deve ser um desafio enorme. Tem muitos lá. A umidade deve ser 20% com os secadores. Devem ter que carregar aquilo todos os dias. Caso não. Eles fazem de semana a semana, curiosamente, desculpa, eu tenho que interromper, fazem de semana a semana a manutenção, mas as plantas que lá estão resultam bem, é o Philodendron, este o Birkin, tem outros Philodendros de Cadam, tem epiprenos, tem samioculcas, tem sansevieiras, portanto, e todas resultam bem, porque lá está, também temos este cuidado de escolher estas espécies. Digamos que não é as condições ideais para as plantas, exato, não é? Mas às vezes nem sempre isso pode acontecer e a verdade é que elas resistem, às vezes tornam-se mais resistentes. Adaptaram-se e crescem e, portanto, às vezes o que nós aconselhamos nessas situações também é que quando da sua rega, que eles coloquem cá fora, que é para elas respirarem um pouco, ajudar também a respirar, depois pararem novamente para... Aliás, nós já tivemos plantas em discotecas, atenção. Já tínhamos no início já umas plantas em discotecas, mas digamos uma experiência que também foi, durou o que tinha a durar, digamos assim. Já era um ambiente muito agressivo. Exatamente, para elas. Telma e Rui, portanto, obrigado portanto, pela vossa participação aqui no podcast. A todos desejo todo o sucesso portanto, para os vossos projetos, para a vossa marca. Portanto, se vocês não conhecem aqui os Fios Jardins Suspensos, é uma conta bastante interessante, é bastante fora do normal, onde vocês podem ver vários trabalhos com musgo e com qualquer dama. Portanto, se vocês tiverem alguma pergunta, podem fazer diretamente portanto, aqui à Telma e ao Rui através da conta Fios Jardins Suspensos. Ou se tiverem portanto, alguma pergunta para mim, também podem fazer através da minha conta de plantas, portanto, Age of Plants. Relembro, portanto, que nós estamos no Spotify, na Apple Podcasts e no YouTube como podcast. Portanto, obrigado por estarem desse lado e até à próxima. Obrigada. Obrigado, Fábio. Obrigado pela oportunidade também de mostrar o nosso projeto também. Tchau. Obrigado. Adeus, obrigado.